Fatos incríveis sobre animais. Você sabia que os dentes de alguns animais parecem nunca crescer, mas são essenciais para ajudá-los a comer alimentos duros como frutas e nozes? Curiosamente, em algumas espécies, a frente dos dentes, ou bico, tem um tom amarelado. Isso acontece porque eles são cobertos por um esmalte extremamente resistente, projetado pela natureza para suportar a pressão constante durante a alimentação. Agora, imagine ter que lidar com esse tipo de desgaste todos os dias. Felizmente, nós, humanos, não enfrentamos os mesmos desafios. Além disso, algumas aves desenvolveram adaptações ainda mais interessantes para sobreviver em seus habitats. Fatos fascinantes sobre aves que você precisa saber. Você sabia que os pássaros não se incomodam ao comer pimentas? Isso ocorre porque eles não conseguem sentir o calor característico da capsaicina, o composto químico que faz nossa boca queimar. Diferentemente dos mamíferos, as aves não possuem receptores gustativos sensíveis à capsaicina. É por isso que elas podem consumir pimentas ardentes sem o menor desconforto. Outro fato surpreendente é que o bico dos pássaros é composto por queratina, a mesma proteína que forma nossos cabelos e unhas. Em algumas espécies, como os pica-paus, esses bicos são incrivelmente resistentes e podem perfurar madeira até 20 vezes por segundo. Essa velocidade é tão alta que é quase impossível acompanhar com os olhos. E quanto à clássica pergunta, quanto madeira o pica-pau poderia perfurar se ele pudesse perfurar madeira? Bem, um único pica-pau pode fazer de 8.000 a 12.000 batidas em um dia. Isso demonstra o incrível poder e resiliência desses pequenos trabalhadores da natureza. Os pássaros também têm olhos altamente especializados. Localizados de cada lado da cabeça, seus olhos são compostos por grupos de células sensíveis à luz, permitindo uma visão incrível que supera a nossa em muitos aspectos. E aqui está algo ainda mais curioso. Como sapos cururus não precisam beber água diretamente. Elas têm uma área especial chamada pata de bebida, localizada no peito e nas pernas, que absorve água diretamente da pele. Essa adaptação economiza tempo e energia, especialmente em habitats áridos. Além disso, o corpo é uma verdadeira máquina de precisão. Eles possuem cerca de 4.000 músculos, e aproximadamente 250 deles estão concentrados apenas na cabeça, facilitando movimentos precisos para caça, alimentação e vocalização. E claro, da árvore de Natal, aquelas aves exóticas cheias de cores vibrantes são uma das maravilhas mais bonitas da natureza. Eles não apenas encantam nossos olhos, mas também desempenham papéis essenciais na dispersão de sementes e polinização, ajudando a manter nossos ecossistemas vivos e saudáveis. Fatos extraordinários que mostram a complexidade das aves. Embora os pássaros pareçam incrivelmente fascinantes, cerca de 2/3 de seus corpos estão protegidos por uma camada feita de carbonato de cálcio. Essa estrutura robusta é essencial para proteger órgãos vitais e dar suporte às suas incríveis habilidades. Mas aqui vai um fato inesperado. O famoso chifre dos narvais, conhecidos como os unicórnios do mar, é na verdade um de seus dentes. Esses animais têm apenas 2 dentes, e nos machos, um deles atravessa diretamente a parte superior da mandíbula. Diferente do que imaginamos, esse chifre é duro por dentro, mas surpreendentemente sensível e macio na parte externa, sendo rico em terminações nervosas. Bem, eles não têm dentes, mas não precisam deles. Muitas espécies possuem línguas incrivelmente longas e adaptadas, como no caso dos pica-paus. Suas línguas são tão eficientes que podem capturar mais de 35.000 cupins em um único dia. É uma solução perfeita para manter a energia alta e a fome sob controle. Outro fato impressionante é que os pássaros podem pular alturas que chegam a 200 vezes o comprimento de seus corpos. Se os humanos tivessem essa habilidade, poderíamos saltar edifícios tão altos quanto o Empire State Building. Além disso, os ovos de algumas aves exóticas, os da árvore de Natal, possuem um mecanismo de defesa natural. Eles podem se esconder em resposta a sinais de perigo no ambiente, garantindo a sobrevivência da próxima geração. Outro truque fascinante está nos pequenos pássaros com metabolismo acelerado. Eles enxergam o mundo em um ritmo quase em câmera lenta. Isso lhes dá uma vantagem crucial para escapar de predadores maiores e mais lentos. Os dedos possuem uma semelhança surpreendente com os dos humanos. Em casos muito raros, marcas de dedos de pássaros podem até ser confundidas em cenas de crime,
mostrando como a natureza é cheia de coincidências inesperadas, mais fatos incríveis sobre aves e outros animais fascinantes. Na Austrália, possuem características bem incomuns. Por exemplo, o que chamamos de suor é, na verdade, um líquido oleoso amarelo. Ele não serve para regular a temperatura, mas sim para hidratar a pele e protegê-la contra infecções, já que funciona como um antibiótico natural. Esse líquido tem um papel tão importante que até ajuda a curar ferimentos e queimaduras solares. A pele de alguns é preta por baixo de suas penas, que podem variar de tons vibrantes a texturas quase sedosas. Surpreendentemente, algumas espécies têm pelos finos que crescem até nos dedos das patas, ajudando a melhorar a aderência em superfícies escorregadias e protegendo contra o frio. Falando de sobrevivência extrema, algumas tarântulas, conhecidas por serem das maiores aranhas do mundo, conseguem viver mais de 2 anos sem comer. Apesar disso, continuam sendo uma presença assustadora para muitos de nós. Outro grupo de animais fascinante, como os emus. Eles são conhecidos por sua incrível habilidade de correr longas distâncias em alta velocidade, mas têm uma peculiaridade curiosa: não conseguem andar para trás. Os cientistas ainda estão tentando entender o motivo dessa limitação, mas é sabido que esses têm músculos altamente desenvolvidos que ajudam em sua resistência e força durante a corrida. Enquanto isso, crocodilos possuem uma língua fixa no fundo da boca, o que evita que a água entre na garganta enquanto estão submersos. Esse mecanismo é vital para sua sobrevivência, pois protege o trato respiratório enquanto caçam ou se escondem na água. Por falar em água, muitos animais, como tartarugas, crocodilos, coelhos e algumas aves, podem segurar a respiração por longos períodos, mas não conseguem realmente respirar debaixo d'água. Eles precisam emergir eventualmente para sobreviver. Entre as aves, uma espécie bastante peculiar é o pássaro-gato, uma das únicas capazes de voar para trás. Já o pequeno beija-flor se destaca por sua habilidade de bater as asas até 80 vezes por segundo, um feito impressionante que o torna um verdadeiro mestre do voo estacionário. Mistérios e curiosidades sobre aves e outras criaturas fascinantes. Esses animais pequenos têm uma conexão curiosa com os elefantes reais, devido às suas características adaptativas únicas. Suas narinas alongadas, por exemplo, lembram mini-troncos que ajudam a interagir com o ambiente e, curiosamente, até afastar insetos. Cães, assim como muitos outros animais, não conseguem detectar sabores doces. Isso ocorre porque lhes faltam os receptores gustativos necessários. Apesar disso, eles têm um olfato incrivelmente apurado, compensando essa limitação de maneira surpreendente. Já os flamingos, com suas posturas icônicas, só conseguem se alimentar de cabeça para baixo. Isso acontece devido à forma especial de suas mandíbulas, que são adaptadas para filtrar alimentos enquanto mergulham na água. Esse arranjo é único e otimizado para seu estilo de vida aquático. Quando os chamados pássaros-elefantes dormem, eles formam grupos apertados, parecendo pequenas bolas de penas. Essa posição ajuda a preservar o calor corporal, enquanto suas cabeças ficam escondidas sob as asas, criando uma barreira contra o frio. Outra curiosidade é que seus olhos são proporcionalmente maiores do que seus cérebros, um traço impressionante que demonstra a prioridade da visão em suas habilidades de sobrevivência. O comportamento social desses animais também é notável. Muitos formam laços de vida inteira com seus parceiros, e é comum vê-los viajando lado a lado, compartilhando momentos de proximidade. Alguns até ajudam a carregar os jovens nas costas, reforçando a cooperação no grupo. E quanto aos cupins, esses insetos fascinantes nunca dormem e estão constantemente ativos. Em contraste, precisam de momentos de descanso e, ao contrário de máquinas, não podem recarregar suas energias automaticamente. Por fim, embora algumas espécies de aves tenham comportamentos fixos, outras são capazes de mudanças incríveis. Por exemplo, em condições específicas, podem mudar de sexo, um fenômeno raro, mas irreversível. Isso mostra como a natureza é repleta de adaptações incríveis e imprevisíveis. Curiosidades fascinantes sobre o mundo dos pássaros e seus comportamentos. Eles têm um ciclo alimentar impressionante. Eles podem comer 24 horas por dia, 7 dias por semana, e em sua casa, o tempo não parece ser uma preocupação.
Isso significa que eles não têm pressa para digerir sua comida, e na verdade, eles podem precisar de até 2 semanas para completar a digestão. A natureza para eles não tem pressa. Outra tática impressionante dos pássaros é sua habilidade de evadir outros animais. Eles se movem em um padrão zigue-zague, dificultando a captura por predadores. Esses pássaros têm até nomes específicos que utilizam para se comunicarem entre si, como Bob, Charlie ou Dolly. Eles usam esses sons para interagir, agradecer e até se comunicar sobre as presas que encontraram. Além disso, possuem línguas negras, o que é uma característica única. Cientistas acreditam que a cor da língua pode desempenhar um papel na proteção contra queimaduras. Eles possuem uma série de adaptações impressionantes que tornam sua existência fascinante, desde suas habilidades sociais até as formas inovadoras de sobrevivência que desenvolveram ao longo dos tempos. Bem, até a próxima!